Olá, queridos, tudo bem? Quem vos fala é o auxiliar Anderson Silvério. Nós somos a Igreja Nova Vida de Piedade. Hoje é dia 18 de 3 de 2023. Nós estamos dando leitura ao nosso plano diário de leitura da Palavra de Deus. E estamos no livro de Juízes, capítulo 7, 8 e 9. E esses 3 capítulos têm algo muito interessante, tem uma história interessantíssima, riquíssima para a gente estudar, coisas que Deus fala no nosso coração, tremendo mesmo. Infelizmente o tempo é curto, a gente não pode falar sobre todos os 3 capítulos, mas eu gostaria de compartilhar algumas coisas que me chamaram a atenção. No capítulo 2, a gente vê Deus tratando com Gideão a respeito da quantidade de pessoas que ele deveria levar para a guerra, para guerrear contra os medianitas, né? E é muito interessante que Gideão separou um exército para lutar contra os medianitas, né? E Deus chama Gideão no canto e fala assim: Gideão, tem muita gente aí. E Deus dá uma explicação para Gideão, embora ele não precisasse, mas ele dá uma explicação para Gideão dizendo que tinha que levar menos pessoas, porque se ele levasse todo aquele povo para guerrear contra os medianitas, o povo de Israel ia dizer que conseguiu vencer os medianitas com a força do seu próprio braço. E o que me chama a atenção nessa questão é o seguinte: quantas das vezes a gente vai para as nossas lutas, para as nossas batalhas, e a gente acha que venceu por causa da nossa capacidade? Ou então, quantas vezes a gente não vai porque a gente fica com medo, pensando que não somos capazes? A gente olha para a nossa capacidade, a gente olha para as nossas condições e fala assim: eu não sou capaz. E, querido, Deus fez exatamente isso com o povo de Israel. Ele reduziu a capacidade e fez o povo de Israel vencer os medianitas, que era um exército forte, armado. Fez o povo de Israel vencer os medianitas com apenas 300 homens. E tudo isso para que o povo não pudesse dizer que venceu com a força do próprio braço, ou seja, para que eles pudessem dar glória a Deus. A glória pelaquela vitória teria que ser atribuída única e exclusivamente a Deus, né? E eu quero te dizer que o Senhor, quando faz uma promessa, quando Ele promete algo para nós, Ele não está contando com a nossa capacidade física, intelectual, Ele não está contando com isso. Ele faz a promessa, Ele nos convida a participar desse propósito com o único objetivo de mostrar o seu poder através de nós. Então ele escolhe os fracos para envergonhar os fortes, sabe? Ele escolhe os loucos para envergonhar os sábios. Esse é o projeto de Deus, esse é o jeito de Deus trabalhar. Então, se você está se achando fraco, se você está se achando incapaz, é com você que Deus está contando. É com você que Ele quer trabalhar. É através de você que Ele vai operar. Apenas se disponha a fazer aquilo que Deus está fazendo, querendo fazer. Apenas obedeça aquilo que Ele falou para você. Entendeu? E Ele vai fazer, Ele vai cumprir, porque Ele não precisa das suas habilidades. Ele só precisa da sua disposição em obedecer. E a gente vai ver mais adiante Deus trabalhando com Gideão, que era um cara que tinha medo, e Deus dá uma ordem para ele. Talvez ele estivesse com medo de ir para a luta, e Deus fala para ele o seguinte: se você ainda está com medo de lutar contra os medianitas, desce e se infiltra no exército deles, e você vai ouvir o que eles estão falando a seu respeito,
E aí Gideão desce, se infiltra no meio dos medianitas e ouve o que eles estão dizendo a respeito de Gideão e do Deus de Israel. E quando ele ouve, ele volta mais forte, né? Deus é tão misericordioso que usa dessa estratégia para trazer ânimo para Gideão. E aí ele volta mais forte e ele vai à luta, ele luta contra os medianitas, eles vencem a guerra e ele vai atrás dos reis que fugiram e corre atrás deles e mata os reis. E as pessoas, dos príncipes, quando ele passou correndo atrás perseguindo os reis, né? Ele passou por 2 cidades, 2 províncias e pediu ajuda para que os príncipes daquela província dessem alimento, né, aos 300, porque estavam cansados. E esses príncipes não quiseram socorrer, não quiseram ajudar Gideão. Talvez por medo, né, de se envolver numa guerra e falar assim, pessoas, 300 homens, como eles vão ganhar dos midianitas, né? E mal sabia eles que Deus estava na frente dessa batalha. E aí Gideão, já recobrado de quem ele era, porque Deus já tinha provado para ele de quem ele era, quem estava com ele, ele fala para esses príncipes, olha, eu vou vencer, e quando eu voltar, eu vou dar uma coça em vocês, eu vou mostrar a vocês quem sou eu, porque vocês negaram a ajuda. E eu quero te dizer, querido, que talvez pessoas olhem e olhem para você, julguem as suas condições e achem que você não é capaz, que você não pode, mas você pode confiar em Deus, que Ele vai te dar a vitória. E você não vai fazer como Gideão, que voltou e deu uma coça nos príncipes daquela província, mas você vai voltar e vai testemunhar que Deus é o Deus que fez com que essa promessa se cumprisse na sua vida, que você conquistasse aquilo que você tinha que conquistar e que você vencesse no que tinha que vencer. Você vai testemunhar ao Deus que é capaz de fazer o impossível se tornar possível. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. E outro aspecto que também me chamou a atenção é que Gideão, depois de 40 anos de paz, 40 anos, irmãos, de paz, o povo estava gozando de paz. Então os medianitas não perseguiam mais, não tinha mais perseguição, estavam desfrutando de plena paz. E aí Gideão faz uma túnica sacerdotal para ele e pega essa túnica e bota na cidade. E o povo de Deus, que deveria honrá-lo e reverenciá-lo e atribuir toda a honra e toda a glória a ele, começa então a se curvar e a adorar essa túnica, né? E se prostituem, né, com o pecado da idolatria e começam a adorar essa túnica. E o que eu tiro de lição disso? A lição que eu tiro disso é que às vezes nós conseguimos algo, lutamos tanto por algo, né? Conquistamos para conquistar a conversão do marido, conquistar a conversão da esposa, a conversão do filho, ou conquistar um carro, ou uma empresa, trabalhar numa empresa bacana, um cargo numa empresa bacana, ou um status social. E quando a gente conquista, a gente esquece que tudo isso quem nos deu foi o Senhor. É para a honra e glória do nome dele. Seja a conversão do marido, seja a conversão da esposa, seja a conversão do filho. E a gente começa a adorar tudo isso, né? A gente começa a adorar esse marido que agora é convertido, a gente começa a adorar esse filho que agora é convertido, ou começa a adorar a casa que nós conquistamos com tanto sacrifício, esquecemos que quem nos deu foi o Senhor, ou começamos a adorar um carro que você queria muito e você conquistou, e por causa dessa adoração você já não presta tanto culto, tanta devoção ao seu Deus. Domingo eu não posso ir à igreja porque eu tenho que estudar, porque eu quero um cargo melhor na empresa que eu estou trabalhando. Domingo eu não posso ir à igreja, eu tenho que fazer almoço para o meu marido. Domingo eu não posso fazer isso porque eu tenho que cuidar do meu filho. Eu tenho que levar o carro para lavar. E aí a gente começa a colocar as coisas no lugar de Deus, né? Dando mais
valor às coisas do que ao próprio Deus. E até a gente até se engana, não, eu não estou dando valor mais às coisas do que a Deus. Você, quando na verdade, quando nós deixamos de ir tirar o tempo para buscar a Deus, para adorar a Ele, para cultuar a Ele, nós estamos colocando Ele em segundo plano, ou talvez até em terceiro. Então, querido, eu quero te convidar a voltar a exercer esse lugar de adoração, de buscar a Deus em primeiro lugar e dar honra, glória e louvor somente a Ele. Então eu quero te convidar para que no domingo você faça um esforço para estar na EBD às 8h30 ou no culto das 10h30 também. Você tire um momento para reservar para Ele. Você fala, Senhor, esse tempo é seu. E se desprenda de tudo, de todos, de preferência sem o seu celular. Se puder não levar o celular, melhor ainda, ou se levar, desliga, para que você possa estar conectado 100% a Deus. Você não divida o tempo que é para Ele com mais nada e ninguém. Eu gostaria de convidar para estar no domingo às 8h30 na IBD, 10h30 nós temos o culto normal, às 10h30, e temos um culto também às 18 horas. Querido, envolva-se com os trabalhos do Senhor, com a casa do Senhor, porque Ele tem muito para nos oferecer. E Ele quer trabalhar através de nós, Ele quer te usar em coisas maiores. Eu desejo que essa palavra entre no seu coração e faça morada. Eu desejo que você tenha um dia abençoado e a sua semana seja uma bênção. Em o nome de Jesus.